Então eu digo, eu não me rendo, escrevo para me vingar. Minha caneta e papel é arma potente. A gente vai fazer uma viagem agora e conhecer um pouco dessa referência do universo feminino, Jô Freitas. Tudo bem, Jô? Tudo bem, obrigada pelo convite. Obrigada você por nos receber aqui no seu cantinho poético. Fui muito apaixonada pela sua poesia quando li a primeira vez e falei, bem, vou levar para o meu público, para as minhas mulheres, para o meu universo Rosa Choque, um pouco dessa arte da Jô. E não é uma arte, é mais de uma arte. Então eu queria que você falasse para mim dessa Jô poeta, quando começou, quando nasceu, há quanto tempo você escreve e o que é a cena poeta? Então, eu comecei em 2003 no teatro, sempre fui atriz. Depois de um período eu conheci a dança afro, que foi aí quando foi aflorando um pouquinho dessa negritude, dessa mulher forte, desse cabelo também ser aceito. E aí fiz circo também um tempo, e aí eu descobri os saraus, essa cena de saraus. E o primeiro sarau que eu fui foi o sarau que dizem os umbigos, que é um sarau aqui da Zona Leste, de Itaim Paulista. E aí eu comecei a ver várias manifestações artísticas, né? Porque o sarau você pode apresentar desde música, dança, teatro e poesia. E eu já escrevi um pouco informalmente, em casa, nunca tinha coragem de ler eles. E aí eu comecei a ver vários poetas recitando e se diziam poetas. E eu falei assim, eu escrevo parecido, então eu acho que... Começou a despertar. eu acho que eu sou poeta. E aí, só que eu ainda não tinha coragem de chegar ali e recitar minha poesia no cru. E aí em 2010 eu conheci o Railinho e o Júnior Santos, que vieram de Natal e fizeram uma vivência sobre cena poesia, que aí misturavam a dança, a música e a poesia. E a gente tinha essa fluidez em escrever. E para recitar, só que o disparador era outro. Você cantava e vinha a dança e você recitava a poesia. E aquilo já te encantou de cara? Já. Aí eu já tinha aquilo guardado de sarau e da cena poesia. Eu falei, eu acho que no sarau eu vou conseguir recitar minhas poesias, mas trabalhando o corpo, pensando numa performance para aquilo, né? Porque o viés não era a poesia que eu queria, né? Porque você se dizer escritora, você se dizer poeta, era um peso muito maior. E eu já era atriz. Eu falei, então vou começar a brincar. Então eu comecei a escrever pensando de como que eu ia chegar, de que dança eu ia fazer, de que força eu queria. E aí eu pensava nessa imagem e aí criava poesia. E esse trabalho é interior, né? Muito íntimo isso, a coisa de você interiorizar e falar como que eu quero pôr isso pra fora depois. Porque eu entendo a poesia como... Ela não é só o que tá ali no papel. Porque assim, ela pode ser a que vai ser lida num livro. Mas quando o artista, o poeta, o escritor, ele recita, já embute várias outras emoções. Então se eu pensar como eu quero ser vista para esse público e depois quais sensações eu quero a partir da minha poesia, era esse mapeamento que eu pensava. E quais as suas sensações ou o que você quer que as pessoas sintam com a sua poesia? Tem isso também, não? Tem, porque eu pensava, a poesia ela é forte, eu sinto isso, eu escrevi ela porque se fala de uma mulher forte, empoderada, com essa negritude aflorando, eu quero isso. E aí eu falei assim, eu acho que o texto sozinho não dava conta de tudo isso que eu queria. Aí eu fazia algo antes, aí eu quero ficar um tempo aqui parada com esse saião e que eu vou abrir e que o vento dessa saia desperte uma emoção e aí eu mando a poesia. E a coisa do corpo que fala, né, Jô? Qual viés que você escolheu? Para quem você escolheu escrever? Você tinha um público específico? Por que a mulher negra, periférica? Você pensou nisso ou foi natural? Naturalmente isso saiu de você e quando você viu, você já estava nesse caminho da poesia? A minha poesia, ela é para quem quiser ler. Quem quiser ler poesia, quem gosta de poesia. Mas ela fala, claro, bastante sobre as mulheres negras nordestinas, no qual eu sou. Então a poesia ela nasce muito de uma necessidade minha enquanto pessoa, e aí se transforma enquanto artista, e aí
tem outro lugar que é o da poeta. Então eu precisava falar sobre essa resistência de ser uma mulher negra na periferia e que não ia ser empregada doméstica, que é o que eu falo na poesia, né? Que não tem só esse caminho de ser servente, empregada doméstica, balconista. Não, posso ser poeta. Então era muito numa condição que eu já estava. Então as poesias iniciais, por exemplo, o livro O Escrevo por Vingança, que vai sair esse ano, ele tem essa fase todinha. Tem esse poema, Escrevo por Vingança. Tem. Eu li, foi esse poema que me trouxe até aqui, que eu fiquei apaixonada, eu gostei muito. Assim, você acabou de falar assim, eu posso ser poeta. Na verdade, a mulher, ela pode ser qualquer coisa, né, Jô? E me fala como que hoje, nesse cenário do Brasil que a gente se encontra, a gente tem tanta diferença, não dá pra gente não falar, não dizer, né? Tem que descortinar isso. Há diferença racial, social, e a gente está passando por esse momento tão, vamos dizer, borbulhante aí da nossa história no Brasil. E eu queria saber como é que você se vê hoje, Jô, poeta, mulher, artista, uma mulher de coragem que é você, dentro desse cenário. Como que você é recebida? Por homens, pela sociedade, pela mídia, quando você escreve, pelo teu público. Como é você, Jô, dentro dessa história? Eu, Jô, dentro dessa história, é uma pessoa que tenta minimamente viver dignamente nessa sociedade, porque pra mim não adianta mais a tentativa de mudar o mundo, não é tão só externo, mas de mudar os pequenos quilombos, né? Que é eu no micro, a minha comunidade, a minha família, para depois isso reverberar e aí talvez haver uma transformação que seja assim, de mudar o mundo. Então a gente está num contexto social político que está tirando a gente cada vez mais dessa cena, né? Enquanto a gente estava fazendo arte, poesia, música, para tentar visibilizar esse ser negro na sociedade, mulher, forte, a gente estava nesse caminho da tentativa. Só que acho que você, na sua poesia e na sua arte, consegue dizer exatamente o que é isso, o que é ser resistência e o que é não soltar a mão do outro, né? Isso não é piada, né? Sim, isso é verdade. Isso é... As pessoas... A ignorância das pessoas fazem ela entender essa luta feminista de resistência por outro viés, que é de diminuir. Isso historicamente a gente já vê, né? O movimento feminista, que a gente vê que houve um ganho, agora pede uma outra maneira de existir. Porque aí estamos falando de mulheres negras, nesse feminismo onde se pautava mais as necessidades das mulheres brancas. Agora se transforma. Então eu acho que é preciso entender essas outras necessidades que estão chegando, né? Tipo, se tá chegando a mulher negra, que é gorda, que é lésbica, que no cenário de maternidade ela vai sofrer muito mais, ela vai morrer muito mais, ela vai sofrer violência muito mais. Então, a gente precisa entender esse contexto todo pra gente fazer a nossa arte. Jô, você realizou alguns projetos fora do Brasil, né? Mulheres em Travessia. O que foi esse projeto? A primeira vez que eu fui pro Peru, eu fui com um coletivo de teatro, no qual eu era atriz convidada, o grupo Contadoras de Mentira. A gente foi num festival e aí a gente apresentou lá e conheceu todo aquele cenário, né, artístico. Desde a primeira vez que eu fui, eu falei assim, daria pra voltar e fazer algum projeto aqui, porque aí eu comecei a conhecer vários bairros, né, povoados lá, que tinha muito a ver com esse projeto e com essa vontade que eu tinha, que eu já fazia aqui no Brasil, que é Mulheres em Travessia. E aí eu fui mais umas 2, 3 vezes pra lá, pro Peru. Apresentando, fui pro Equador também, apresentei. E aí na última vez eu falei assim, vou levar Mulheres em Travessia e vou pro povoado de Pucussana. Lá é um povoado de pescadores. E aí tinha muitas mulheres que faziam essas funções. E eu falei assim, é a história dessas mulheres. Mulheres em Travessia nasce porque eu sou nordestina e sou adotada por São Paulo há 25 anos. Onde você nasceu? Na Bahia, Paulo Afonso. Tá explicado. Mulher porreta. Isso mesmo. Aí fui pra lá, passei os primeiros 15 dias convivendo com elas, fazendo entrevista, mas conversando sobre a realidade delas. A ideia desse projeto eu
eu filmo, faço um documentário da história dessas mulheres, crio poesia e no final eu faço um mural com as poesias criadas dela e a imagem delas, para criar uma memória naquele bairro, naquele povoado, de que tem mulheres fortes ali. Então você não foi sozinha, você vai com uma equipe, como é que você faz esse trabalho de filmar, Nessa que eu fui, teve o Ricardo Delgado, que ele fez a produção, ele é do Peru, então ele me ajudava inclusive em algumas coisas ligadas ao idioma, né? E como ele estava na produção, ele me ajudou com uma equipe de filmagem, teve um Fermin, que ele é cineasta do Peru, e aí ele topou fazer. Fui sem dinheiro nenhum também. Acaba que lá você encontra pessoas também que se envolvem com o projeto. Isso que é o bacana também de tudo, Eu fiquei numa casa, na Casa Escape, um espaço cultural lá que me acolheu, me botou em contato com essas mulheres, enquanto o Ricardo, ele conseguiu a galera do cinema pra gravar, então eu só fiquei lá na beira da praia, assim, eu filmando elas. E tem mais um outro projeto seu. É o Poesia de Bagagem. O que é o Poesia de Bagagem? Poesia de Bagagem, ele é um projeto de 2017, no qual eu pego 3 linguagens. Eu participo do sarau da cidade, com intervenções artísticas. Depois eu ministro uma oficina de cenopoesia. Aqui, São Paulo? Já fiz em vários lugares. Olha, já bacana. Fiz. O último que eu fiz foi em Rio Preto. E o que essa oficina tem? O que você oferece para as pessoas? Aí, gente, quem tiver interessado em cenopoesia. Tá, a oficina de cenopoesia, como eu venho do teatro e da poesia e da dança, eu consegui construir um trabalho com base em tudo isso, né? Em mesclar um pouquinho, de despertar a escrita através do corpo, da performance. E então, não vai ser através de um tema que você vai lá e vai escrever, mas sim com exercícios corporais e de imaginação e dinâmicos que depois você vai escrever. Você coloca tudo aquela vivência de pele, de corpo, de cansaço, de extremo para a escrita. E aí, claro, pensando num contexto eu enquanto corpo, segundo enquanto sociedade e terceiro enquanto poesia. Depois disso, eu faço eles vivenciarem como recitar, né? Que é a performance de como dizer essa poesia, se é mais rápido, se é mais devagar, se é pausado, se é com o corpo aberto, se é o corpo fechado. E quem pode fazer essa oficina? Só mulheres, Ju, não? Não, da oficina para quem quiser fazer poesia. Livre. O ideal é quem quiser fazer poesia, independente da idade, de gênero, tudo livre. Interessante. A Jo é uma mulher feminista. O que é ser feminista hoje para você? Olha, a palavra ser feminista as pessoas estão usando ela de maneira tão pejorativa que aí quando você fala, eu venho da quebrada, eu venho da comunidade, você falar eu sou feminista, eles já vão embutir aquela carga do que é feminismo, né? Mulher pelo sovaco, mulher ogra, mulher que tem que pegar peso. É essa a descrição. Essa maneira pejorativa, as pessoas já associam a isso. Feminismo é totalmente ao contrário disso. Eu me reconheço uma pessoa, uma mulher que defende a luta feminista, uma mulher que luta pelos direitos em dignidade também, é igualdade em dignidade, claro. Porque eu quero ir e vir com a roupa que eu quiser, ser feminista na condição que eu estou. Né? Na região que eu estou, a geografia já muda o seu feminismo, a comunidade, não dá para eu chegar com cartilha na comunidade, eu preciso que elas reconheçam o papel dela enquanto a dificuldade em direitos e não ser respeitadas, para que eu diga para elas, olha, tudo isso que você quer, ganho para você, é de uma pessoa feminista. Então, sejamos todos feministas, como a Chimamanda diz. Eu acho que é nesse lugar. Então, se ser feminista é lutar e encarar esse outro cenário machista e lutar contra isso e querer ter a liberdade que eu tenho e receber igual, tudo isso, a gente, em dignidade, eu sempre falo, em dignidade. Dignidade. Se ser feminista é tudo isso, somos feministas? Somos feministas. Jo Freitas Flores, pode falar pra gente, como que a gente encontra aí pra saber um pouco do... O Flores, vocês podem encontrar no Instagram, Jo Freitas Poesia. Ele saiu, foi pouca tiragem, né, foi 150, mas pra distribuir agora. E a ideia é pra custear o meu livro mesmo, né? Um livro de poesia. Isso é um livreto? Esse é um livreto. Tá, a gente chama de livreto. Então você vai ter um novo livro então? Sim, que vai ser lançado esse ano. Sim, tá super bonito, nossa, é um xodó, assim, porque é mó... Você divulgar e publicar algo seu, você fala, nossa, é como se fosse um filho, né? Esse aqui foi independente, você fez. E esse outro que vai sair esse ano?
anos vai ser de publicação independente. Se a gente for pegar, né, as editoras, é muito difícil entrar em editora. Por quê? Porque assim, você tem que ter um livro muito interessante para esse público. Isso não quer dizer que ele não seja interessante para a sociedade e para as outras pessoas, mas a gente está falando em comercialização, em capitalismo, então é muito mais difícil também uma mulher negra, um livro de uma mulher negra periférica entrar nas grandes livrarias, né? Então, a publicação independente é para você fazer exatamente do jeito que você quer. Tudo e qualquer coisa vai ser do jeito que você quer. Claro, assim, que para comercializar é um pouco mais difícil, mas é mais satisfatório também, porque você lança em saraus, em eventos e tal, e você vai estar lá também para autografar. Essa troca, né, com o teu público, esse carinho de poder autografar um livro. Eu te dei meu disco hoje, estou pegando teu livro. A Jo, quando escreve, Jo, ela tem filtro, não? Você pensa para escrever, você tem alguma coisa que está te incomodando, você fala, cara, eu quero canetar isso aqui. Você pensa antes, tem filtro, ou toda a emoção da Jo está sempre nesses poemas? A escrita, ela tem dois processos. Para mim, ele passa pelos dois. Tem tanto de todo dia escrever, assim, a prática de escrever algo, ela é muito importante, né? E aí vai surgindo possibilidades de tema e tal. Já escrevi para site, já escrevi por encomenda, já escrevi ouvindo uma música e escrevendo uma poesia para ela. As minhas poesias, às vezes eu tô no trem e aí bate uma situação e eu falo, quero falar sobre isso. E aí venho construindo essa poesia. É muito... E quando você quer gritar alguma coisa, quando você quer bater, sua poesia bate. Sim, não precisa. sim. Você não Então ela tem tem fases. livre. Ela tem fases, né? Às vezes eu quero falar de algo muito pesado, mas de maneira irônica. Eu falo, então eu vou escrever uma poesia que seja pesado, porque eu já não aguento mais gritar e ficar muda de tanto gritar. Então eu não vou deixar de falar sobre isso, mas quais são as outras maneiras? Se alguém quiser ler seus poemas na íntegra, quero entrar lá na rede social, quero ler um poema na íntegra da Jo. Facebook... Tem uma página no Facebook que vão as poesias mais longas. Que acho que foi onde eu li, na verdade. Que é onde eu Freitas Poesia. Isso. Ou então, e no Instagram eu posto bastante também. Principalmente sobre o livro novo, né? O livreto Flores. E quem quiser te seguir? Jo Freitas Poesia. Seu Jo tem acento? Tem, Eu fiquei... Barra chapeuzinho. Na hora que eu ia pesquisar sobre ela, eu falava, tem acento? Tem acento. Mas o do Instagram sem acento, Jo Freitas Poesia. Jo Freitas Poesia sem acento no Instagram. A gente vai deixar aqui também telefone, contato, WhatsApp, oficina da Jo, para quem quiser se conectar, conhecer o trabalho dela, sem dúvida. Jo, queria agradecer muito você por ter me recebido aqui no seu canto, na sua casa, no seu espaço. Eu sempre aprendo muito com as pessoas que eu entrevisto. Na verdade, eu venho sempre para ser uma ouvinte e sempre carregar uma coisa a mais aí na minha bagagem. Eu acho que uma coisa que eu falo, a gente, mais do que falar, nós precisamos de ouvidos. Então, a gente precisa de ouvidos. Pois é, onde eu possa cantar meus amigos, discos e livros e nada mais. Olha, acho que isso te resume. Obrigada, a gente vai se encontrar super, né? Sim. Que agora eu tô te seguindo. Na vida, tá na vida, na na vida. Um beijo. Obrigada. Gente, até o próximo Rosa Choque. Yes. Você é linda. Em cada parte renasce, floresce e estremece. Menina, mulher, África, rainha. Foi-se o tempo que tais palavras me ofendia. Você é preta, cabelo duro, hoje não me curvo. Me curo da doença que me impuseram ser, pois cada parte de mim é realeza. Cabelos, ombros, quadril, eu não sei, mas em mim resistiu esperança, herança, sentença de outra era, de mães, rainhas, nagô. Eu sinto a dor vinda dos porões, cobertos pelo esquecimento, mas exalo o amor vindo de ancestrais, pois cada parte de mim é realeza. Cabelos, ombros, mãos, é tudo como devia ser ou não? Quem determina sobre mim sou eu mesma, então não se esqueça, somos realezas pretas. Mas este reinado não irá te sucumbir, mas deixará você ir e vir, porque é o reinado preto. Ele é encanto, deslumbre e, sobretudo, liberdade, porque você é linda, como pássaro livre em pleno voo. E aquelas mesmas palavras que me ofendia, hoje é pura carícia com tua voz e olhar. Preta, pretinha, seu cabelo e cada parte do seu corpo é lindo,
porque em você habita a fortaleza de um povo preto realiza.